Eu lembrei de uma outra coisa boa que aconteceu na minha vida também, que eu, quando entrei na minha menopausa aos 50 anos, eu comecei a namorar. Então, tava com um namorado novo Com essa idade? com 50 Olha. anos. Eu me apaixonei. Foi quando o Fernando começou a namorar. Então, tava ali, amor, na dopamina, ocitocina bombando, entendeu? A menopausa tava ali equilibrada. Tanto que eu lembro que na minha época a médica falou, você tá equilibrada, porque a maioria das mulheres nessa fase estão nos casamentos de 25 anos, os Verdade. filhos indo embora, você tendo que lidar. Porque muitas vezes a mulher fala, minha libido caiu. Não é libido, amor, é teu marido, você não aguenta mais olhar na cara dele. Entendeu? E o conjunto de saias hoje inclui uma convidada muito especial. Mônica Martelli, atriz, autora, nossa eterna saia. Tudo bem, Mônica? Prazer te receber, viu? Prazer enorme estar aqui. Que alegria estar sentada nesse sofá, nesse lugar onde passei 9 anos. Meu Meu Deus! prazer nosso. Gente, olha quantas coisas eu passei sentada nesse sofá. Se a minha vida profissional fosse contada antes e depois, seria antes e depois dos Homens São de Marte e antes e depois do Saia Justa. Ai, que lindo. Muita E olha, coisa mudou na minha vida depois do Saia Justa. o que ninguém, Mônica, te contou sobre menopausa? Nada. Nada. A gente só vai conseguir mudar a mentalidade se a gente fizer o que a gente está fazendo aqui agora. É falando, é debatendo, é perguntando, é ouvindo. Porque a expectativa de vida da mulher antes era 55, 60 anos. Então, quando a mulher entrava na menopausa, era final de vida mesmo. Entrava na menopausa com 50, 53, 54, era final de vida. Então, ninguém se falava de menopausa. Hoje, a gente está vivendo mais. Então, se a gente parar para pensar, da adolescência até a menopausa, são 35, 40 anos. Da menopausa até o final da vida, Mais que a 30. gente pretende morrer com 90 anos, que é a longevidade, que a gente está entendendo que a gente está vivendo mais, são 35, 40 anos. Então, o que a gente vai fazer com essa fase da vida? A gente não vai poder ignorar essa fase da vida. É muito tempo que a gente tem vivendo, né, esses sintomas todos da menopausa. E assim, eu sempre falo, menopausa é mais um ciclo da vida. Ok, é mais um ciclo da vida. Como a adolescência, como a gente quando fica Perfeito. grávida. Só que essas fases todas são faladas, são enaltecidas, são comemoradas. A menina, quando fica menstruada, a minha filha está na adolescência, acabou de ficar menstruada. Fica menstruada, é uma festa, a gente celebra, a gente fala a respeito. Menopausa, não. Ninguém deve comemorar o primeiro pentelho branco, ou a secura vaginal. Zero! Porque exatamente por isso, porque menopausa tem cheiro de velhice. A gente vive numa sociedade que a mulher não está autorizada a envelhecer. Acabou pra você, viu, querida? Acabou, final de vida. Então, assim, e a própria mulher tem muita dificuldade de entrar em contato com o seu próprio envelhecimento. Né? A gente tem muita dificuldade, tem negacionismo. Tem uma amiga minha que com 48 anos falou, minha menstruação parou, tô achando que eu engravidei. Jura, amor? Engravidou? Oh, meu Você acha que tá grávida? 49 partindo pro 50. Então, assim, existe, a gente nega, a gente não quer chegar nesse lugar que a cultura que a gente vive diz pra gente o tempo inteiro que é ruim, que é final da vida, que você não serve mais, que você não vai produzir mais. E olha as mulheres de 50, gente. Então, é sobre isso. Agora, estava aqui pensando enquanto você falava, que bom que a gente está aqui falando, e que bom que você vai para as redes sociais falar, que bom que pessoas públicas falam. Sabe que há mais ou menos um mês eu revelei que a menopausa estava batendo na minha porta, e eu percebi que muitas mulheres se identificaram, eu não imaginava essa identificação. Porque eu já estou com 51 anos, vou fazer 52. Claro que ela está chegando, né? Mais ou menos, ela chega dos 45 até os 55 anos de idade. Então, tá batendo na porta, eu já sinto sintomas. Como é importante a gente poder falar. Nossa, você aí do outro lado falando e eu aqui te olhando, eu falo, puxa, que maravilha. Hoje vamos trocar muita coisa boa. Assim, é tabu a vida das mulheres, né? Você está falando do envelhecimento, de aceitar o envelhecimento. Menstruação também é um palavrão. Sim. Porque desde a menarca até a menopausa, esse período todo que você descreveu muito bem, a gente tem temores em falar de menstruação. Aqui no Sudeste chamam de Chico. Em Salvador, na Bahia, chamam de boi. Ah, o boi chegou. Então, assim, as pessoas dão nome pra coisa pra não dizer exatamente. Naqueles dias. E aí, isso vai pro sexo, isso vai pro comportamento. Isso vai... Eu me lembro, quando eu menstruei logo, assim, não pode lavar a cabeça. Eu assim, oi? Não pode lavar a cabeça? Toma banho, mas não lava a cabeça. Não come
manga com leite, não chupa abacaxi, o sangue menstrual é impuro, fede. Nesse período, as mulheres não podem fazer sexo. Assim, gente, é tanta coisa. E aí, a gente vai estendendo, né? Passa pela gravidez, e aí, quando vai chegando a parte do climatério, da menopausa ou da perimenopausa, a gente vai falar disso daqui a pouco, a gente também não sabe como lidar, porque a gente não trata. É perfeito, exatamente isso. É. Tudo que é relacionado ao corpo da mulher é um A tabu. conversa, o diálogo é fundamental, eu acho que não só para a gente entender melhor os sintomas, mas também para tirar o constrangimento, o tabu, que vai desde da menstruação. Eu acho que, como você falou no começo, a adolescência ela é mais benquista, eu acho que está mais longe da finitude da velhice. Mas ainda assim é um constrangimento, para mim pelo menos foi. É um tabu. Então, eu acho que com mais diálogo, se as famílias conversassem mais, se as pessoas conversassem mais, né? Agora, no Reino Unido, tem cafés que promovem encontros de mulheres para falar da menopausa, escolas que ensinam crianças. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Da alimentação. Da alimentação. É importantíssimo na menopausa. A minha mãe ficou, quando entrou na menopausa, ela falou, filha, pelo amor de Deus, agora que você, enfim, bota em prática aí tudo que você aprendeu, vamos lá se você aprendeu direitinho mesmo. Porque o segredo, na realidade, é a gente conseguir manter o nível, a taxa de açúcar, a taxa de glicose no sangue regulada, assim, sem ter grandes picos de glicose e, consequentemente, de insulina. Então, ela cortou refinados, tirou o refrigerante e é isso, uma dieta basicamente, né, o que a gente fala, uma dieta saudável, sem, enfim, diminuindo os refinados, o açúcar, comendo mais fibras. Já é um começo. Fazer exercício físico. Isso que eu ia falar. É um clichê necessário, Uma né? coisa maravilhosa, quem não entrou em contato com isso ainda vai ter que entrar na menopausa. Vai ter que rever a alimentação, vai ter que rever o exercício físico. Agora, assim, depende, assim, cada mulher vive a menopausa de uma forma. Depende do que está passando. Tem uma coisa que é importante dizer, né, Mônica? Não é doença. É uma mudança hormonal natural, porque algumas pessoas entram nesse lugar de que é uma doença, vai ficar ruim, vai ficar dodói, etc e tal. Agora, tem uma coisa também que é muito bacana, a gente falar, a gente instruir, a gente se informar, porque falando em doença, você começa a sentir alguns sintomas e não consegue identificar o que é. Você fala, nossa, tô com tanta dor de cabeça, nossa, não tô dormindo, nossa, tô mal-humorada, gente, como eu tô chata. E vai levando para si todos os problemas, né? E aí, quando você se depara, às vezes tardiamente, você fala, poxa, será que é menopausa? Não falar sobre a menopausa é, de alguma maneira, um jeito de dizer sobre ela, né? E quando a gente não coloca esse assunto em pauta, isso só aumenta a desinformação. Completamente. Então, assim, eu que vou ficar menstruada provavelmente por mais alguns anos, eu fico nesse lugar que você acabou de falar. Nesse apavoro. Porque quando eu vou escutar, eu só escuto que eu vou sentir calor, que eu vou secar, que vai acontecer isso, que meu cabelo não vai ficar ressecado. Não, você vai sentir isso tudo, amor. Mas olha só, tem vida após isso. Exatamente. Existe vida. E essa falta de entendimento da terapia de reposição hormonal, eu sofri muito com isso. Porque minha mãe é ex-paciente de câncer de mama, teve 2 cânceres de mama, então quando eu entrei na menopausa era assim, você não pode fazer reposição. Acabou. Porque há muitos anos atrás tiveram algumas pesquisas que detectou um número X que teve câncer, então virou uma verdade absoluta. Eu sofri muito, porque eu comecei a sentir os calorões, porque, amor, é uma entidade que chega na beira de uma fogueira, né? Do nada. De repente, amor, você não tem controle. A Bela todo dia diz, você não tá na menopausa, não? Você não tá entrando na menopausa. Eu sou uma pessoa calorenta da vida. Aí a Bela fica, ó lá. Hoje mesmo ela disse. Climatério. Mas o meu é permanente. Mas o fogacho, o calorão, é muito diferenciado. É um fogaréu aqui no meio que vem e você não tem controle. Então, assim, esses sintomas todos eu sentia. E eu falava, não, eu tenho que aguentar na raça. E eu sempre pensando, se fosse com homem, já estava muito mais desenvolvido. Isso não é com uma mulher. Ninguém tem interesse. E eu ali na raça. Até que teve um dia que eu falei, cara, minha vida tá ruim. Ou eu tô irritada, ou eu tô angustiada. Eu não vou viver assim. Aí eu comecei a procurar médicas. Eu foquei em mulher, porque eu acho que mulher vai passar por isso, tá mais interessada nisso, enfim. Fui procurar algumas médicas que estavam estudando sobre menopausa, porque podia me abrir um caminho. E, de cara, eu encontrei como que falou, de jeito nenhum, você não tem que sofrer desse jeito.
De forma nenhuma. Você tem que fazer todos os exames, a gente pode repor sim o que você precisa repor, o que o teu corpo precisa, para você ter uma vida com mais qualidade. Agora não é tão rápido, né, Mônica? Eu percebi ao longo do caminho, estou percebendo que eu preciso entrar em contato com a minha médica e entendo meus privilégios, que não são todas as mulheres que têm esse privilégio Sim. e esse contato imediato com a Sim. médica para se tratar. A gente entende isso, que o sistema público não é tão simples assim. Sim. Porém, podendo, né? Eu ligo para ela quase toda semana. Olha, ainda consigo, tô com insônia, ou ainda tô sentindo aquele calor. Como é que eu faço para ir ajustando esses hormônios, né? Não é uma coisa muito simples. Não é uma coisa única, né? Não. Você vai ajustando, fazendo exames sempre, e diminui testosterona aqui, aumenta o estradiol aqui, e é ok, é isso. A gente tem que aceitar, a gente tem que entender que essa fase também dos ajustes, ela passa. Eu entrei na menopausa em 7 anos. Hoje não é mais como era no início. Uhum. Já está mais equilibrado. Mas Claro que eu tô menopausa, sempre, você- entendeu? Tô sempre ali regulando. Eu lembrei de uma outra coisa boa que aconteceu na minha vida também, que eu, quando entrei na menopausa aos 50 anos, eu comecei a namorar. Então, eu tava com um namorado novo. Com essa idade? Olha. 50 anos. Eu me apaixonei. Foi quando eu com o Fernando começou a namorar. Então, eu tava ali, amor, na dopamina, ocitocina bombando, entendeu? A menopausa tava ali equilibrada. Tanto que eu lembro que na minha época a médica falou: você tá equilibrada, porque a maioria das mulheres nessa fase estão nos casamentos de 25 anos, os Verdade. filhos indo embora, você tendo que lidar. Porque muitas vezes a mulher fala: minha libido caiu. Não é libido, amor, é teu marido, você não aguenta mais olhar na cara dele. Exatamente. Marido, entendeu? Ele vai resolver isso. Então, isso foi uma coisa boa que você enfrentou ali Isso no foi começo da sua maravilhoso, menopausa. porque aí realmente amenizou os sintomas. É isso, esses sintomas específicos no que diz respeito à relação sexual, porque eu me lembro muito das minhas mais velhas. Você vai ficar uma uva passa lá em casa. Você vai ficar uma uva passa, vai ficar seca. Como é que foi essa parte sexual? Então, no início, tava tudo ótimo, Tá. né? E depois você equilibra com alguns remédios, com gel, Um com olhinho de lubrificante, coco. com olhinho de coco. Tem muita coisa para ajudar resolver. e que é um tabu, é uma mentira falar da sexualidade da mulher pós-menopausa ou na velhice, que não existe. É uma mentira, muito pelo contrário. Sim, A gente total. mais velha, a gente conhece mais nosso corpo. A gente não tem vergonha de falar: não quero isso aqui, amor. Eu quero acho- isso aqui, ó. É Sabe isso, tudo a do nosso maturidade. prazer. Funciona, sabe? Então, A menopausa, eu acho que é isso. Assim, na minha visão, é um convite para a mulher se apropriar da maturidade, sabe? Porque eu acho que a gente, quer dizer, não cheguei lá, mas vocês podem falar melhor do que eu, mas é o momento que a mulher já está um pouco mais livre de cobranças sociais da época reprodutiva, do tipo, vai casar, vai ter filho, vai construir família, às vezes pressão estética também, e aí é um momento que, ao meu ver, metaforicamente, assim, a mulher talvez se recolha mais e olhe para si, para cuidar de si, como se fosse uma gestação de si, sabe? exatamente. E aí olhar e falar: cara, olha o que eu fiz, é isso que eu quero para minha vida, o que eu quero, o que eu não quero. Eliana é um exemplo maravilhoso disso, de uma mudança, um 360 na vida. exatamente, você mudou tudo aos 50. É um exemplo de colocar a sua experiência, compartilhar isso, suas histórias. E quanto mais tempo de vida, mais histórias você tem para compartilhar com a gente. Então, eu acho isso muito, muito maravilhoso. Assim, a mulher a potência da mulher, só que com a serenidade da maturidade, sabe?